Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, saiba que você vai ter aqui informações valiosas. Como ter uma marca pessoal que impacta e também como o networking pode mudar a sua vida. Vamos falar com uma estrategista que você vai saber já já. Bem-vindos a mais um programa Convido com Vinho, porque o vinho conecta pessoas. O vinho é a rede social mais antiga do mundo. Então, vinhos especiais, pessoas especiais. Há vinhos que se apresentam de imediato. A cor, o aroma, a presença, o cheiro, tudo. Há pessoas assim também. A minha convidada de hoje é mais que especial. É uma delas que realmente conecta e sabe impressionar. Ela passou 20 anos no mundo corporativo antes de fazer aquilo que poucas pessoas têm a coragem. Ela abandonou a estabilidade, aquele reconhecimento que já tinha, para conquistar e começar outra vez do outro lado do Oceano Atlântico. A minha convidada é estrategista de personal branding e networking, com quase 400 mil seguidores na rede social e mais de 18 mil alunos entre Brasil e Portugal. Mas o que me interessa não são os números, o que nos interessa realmente é o que ficou antes deles e depois deles. Eu convido com vinho Caroline Caracas. Seja bem-vinda, minha querida. É um prazer que você está aqui, olha. Obrigada. Super contente. Que linda essa introdução. É realmente de você, tô falando de você, muito né? Feliz. Querida, eu não poderia começar esse programa para quem fala de imagem, para quem é o que você é, com o teu posicionamento, a pessoa que você é, sem buscar aquilo que combina perfeitamente com você. Champanhe, né? Vamos lá, vamos brindar com champanhe ao seu sucesso. Olha, vamos provar o champanhe, né? O nosso. Ao sucesso do Convido com Vinho, claro. Porque é bom saber que champanhe é elegante, é chique e olha... Elegante gente, é a palavra que eu mais gosto. Pessoas elegantes. Não necessariamente só no que vestem, né? Elegantes na vida. No que são completamente. No que são, na forma de estar. Falo muito disso. Isso que você fala tem a ver com a champanhe. Porque champanhe só é champanhe se for da região do champanhe. Senão não é champanhe. Eu falo, é espumante, é cremon, é vinhos com, né, bolhas. Mas champanhe só é champanhe. Por isso que você tem tudo a ver com essa originalidade. E por isso que eu pensei, depois você vai provar o outro vinho, né? Mas para começo... Olha, tá maravilhoso. Começamos com a champanhe Bourget-Limone maravilhosa. E é isso, minha querida. Temos tantas coisas para falar. Eu sei que a Carol, ela ajuda as pessoas a construírem marcas pessoais, a encontrarem um posicionamento, para demonstrarem realmente quem elas são e a que elas vêm. Então eu gostaria de saber se tem algum momento, Carol, que essa especialista em branding pessoal para e entra a emoção, a Carol mulher que você é. Claro. Na verdade, eu acho que essa emoção é o tempo inteiro, né? No trabalho, integrar o trabalho com a vida. A nossa marca pessoal é a nossa vida e o trabalho faz parte da nossa vida. Então é mais vida até do que qualquer coisa. O trabalho é uma área da nossa vida. Então o branding pessoal é você organizar essa forma que você se apresenta no mundo com uma identidade própria, né? Que represente aquilo que você é e que você se orgulha de que os outros percebam de você, porque isso é importante, esse feedback. E também ser intencional nas relações profissionais para a gente crescer, prosperar, fazer sucesso. Então não é porque a gente está fazendo branding pessoal que a gente está perdendo autenticidade. Pelo contrário. A gente está sendo intencional, estratégica naquilo que é a nossa carreira, o nosso posicionamento, a nossa forma de se apresentar para o mundo, integrando isso com a nossa autenticidade, para a gente se sentir bem na própria pele. Muito bem, é perfeito, é perfeito. As pessoas, porque a pessoa pensa que ela vai criar uma marca pessoal, e muitas pessoas, infelizmente, eu digo, acham que ele vai contratar alguém que entende de estratégia e marketing pessoal e vai dizer assim, olha, eu quero ser isso. Não, mas eu quero ser isso como?
Você tem que acha que dá para fazer um personagem? Não Exato. dá, porque não é sustentável, É né? verdade. Nenhuma máscara é sustentável. Mas dá sim para nós sermos personagens de nós mesmos. Eu adoro dizer isso. Adoro! Porque, claro que a gente precisa atuar, né? A vida é um palco, o trabalho, a carreira, as interações, a gente pode brilhar de formas diferentes. Então, temos sim muitas personas. Muito bem. Você falou da persona mulher. É claro que a minha persona mulher, ela sem perder a minha essência, ela é diferente da minha persona mãe, da minha persona namorada, na minha relação afetiva, na minha persona amiga, na minha persona mentora, na minha persona professora. Tem nuances aí, mas nunca perde-se aquela essência, o fio condutor. E é isso que passa a autenticidade. E para quem está nos ouvindo, realmente isso é uma aula, é uma classe, é sabedoria pura. E teve nessas características que você tem muitas e mostra muita originalidade, teve alguma característica que às vezes ela é intensa, você tentou esconder, mas que na realidade é que demonstra quem você é. Aqui, por exemplo, em solo europeu, que é totalmente diferente, mercado mais tradicional, diferente do Brasil, tem alguma coisa que você tentou deixar menos intensa do que realmente é? Ah, sim, eu acredito que a gente, que ser adaptável ao contexto é uma inteligência, né? É uma inteligência relacional e é bom, né, para os nossos objetivos, para os nossos resultados. E eu acho que é uma questão também de respeito com os interlocutores. Saber para quem a gente está falando, eu acho que é uma premissa básica de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Então, se eu quero construir ali uma conexão com aquela pessoa, eu tenho que saber para quem eu tô falando, eu tenho que usar os personagens de mim mesma, aquela coisa, né? Adoro isso. Porque eu tenho que respeitar o histórico, a cultura, o lugar que eu tô. Se eu cheguei a Portugal, eu tenho que me adaptar mais do que os portugueses a mim. Então a gente sabe que o brasileiro, por natureza, é muito mais o quê? Espontâneo, simpático, intenso. E eu sou muito intensa. Então essa característica que você Teve que segurar. acabou de falar, algumas vezes num público mais conservador e mais contido, um público mais contido não quer dizer que não goste da simpatia dos brasileiros, mas você não pode chegar excessivamente simpática. Então eu acho, não é nem excessivamente simpática, porque simpática é uma palavra que faz parte mesmo da minha essência, é quase impossível não ser simpática com as pessoas. Eu acho que é mais a questão da intensidade. Então dá uma seguradinha, né? Essa questão de proximidade e distanciamento é uma equação super inteligente que a gente tem que usar no nosso poder pessoal. Então, nessa situação, eu posso ser mais acessível, mais próxima. Nessa, eu preciso criar um certo distanciamento. Isso é importante também para a minha autoridade, né? Isso vai variar demais. E aí a gente tem que saber fazer leitura fina de contexto. Equilibrar as coisas. A parte que você falou da inteligência relacional, leitura fina de contexto, que é a questão da inteligência relacional, que faz eu adaptar como eu me posiciono nas diversas situações. Excelente. Se a gente fosse reduzir isso a uma frase, eu vou falar e você me diga se isso faz sentido, se é isso mesmo. Mas aquela frase, aquela máxima que muitas pessoas dizem, eu sou quem sou e as pessoas têm que me aceitar como sou, não funciona, principalmente quando você quer atingir um objetivo e entrar no novo mercado, concorda? Isso é ingenuidade. É ingenuidade, para não chamar de burrice. Eu pensei nisso também. Porque eu sou quem sou, claro esquece. Eu tenho uma frase que vai ao encontro disso que você está falando, que eu uso muito até na rede social, que é o seguinte: autenticidade não é falar tudo que dá na sua telha. Perfeito. Não é. Ser autêntica é você ser fiel à sua verdade, às suas crenças, a quem você é, aquilo que você acredita, aquilo que você propaga. Beleza, isso é autenticidade. Mas eu não tenho que impor as minhas crenças a todo mundo, falando tudo que dá na minha telha, em todos os contextos, porque é claro que eu vou criar, né, um ambiente de crítica,
um ambiente, eu vou criar inimizade. E o que isso tem de inteligência relacional? Nada. A gente tem que ter tolerância, empatia, saber discordar com respeito. Então não é falar tudo que dá na sua telha, é se posicionar, mas tendo a tal leitura fina de contexto. Muito bem. E para quem está nos ouvindo agora, você volta até essa parte, volta e escuta de novo. Se for necessário, escuta até 5 vezes, tá? Realmente, porque realmente, se a pessoa não entender em que contexto ele está, Portugal é um mercado completamente diferenciado. A Europa em si, né? Tradicional, antiga, histórica. Então, se você quiser impor a cultura que você traz, é realmente burrice e ingenuidade. Você tem que entender os códigos. Exato. Né? Mesmo com toda essa sabedoria que você tem, esse conhecimento, o que foi mais difícil para se adaptar dentro desse contexto cultural completamente diferenciado para você? Eu acho que a dificuldade foi mais em relação às minhas filhas, uma parte familiar, que chegaram naquela pré-adolescência e aí, obviamente, que não tem a nossa experiência de vida, então para elas, assim, levam tudo muito pro pessoal, tem dificuldade de fazer amizade, de se integrar na escola, então acho que foi mais a persona mãe que teve mais dificuldade de ter que se adaptar, porque a gente sofre por tabela algumas coisas. Então você é minha metamorfose. Mas eu, Carol, eu tinha tanta consciência de que eu gosto de pessoas, gosto de fazer amizades e que eu ia fazer essas amizades respeitando a cultura, o contexto, que eu não tive dificuldade. Assim, eu só tenho coisas boas a dizer. Tenho bons amigos. Tenho amigos não só brasileiros, que também tem muito isso. A pessoa vem pra cá, só quer se misturar com o seu próprio métier, que já conhece, que é confortável. Mas assim, o crescimento é na zona de desconforto, não é na zona de conforto. Então eu fiz questão de fazer o contrário. Eu quero fazer amigos portugueses, eu quero conhecer pessoas estrangeiras. Esse mix cultural é muito rico. Então como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter mais discrição, menos velocidade, menos urgência. Urgência é um exemplo, claro. E quando você fala isso, me vem em mente uma outra coisa. E a questão do impacto visual? Porque a imagem do latino-americano e do americano em si, latino-americano, digo brasileiro e outros, é muito mais chamativa. E isso conta também? O que você diria? Nesse aspecto, eu acredito que eu não precisei me diminuir. Pelo contrário, eu acho que eu cresci mais ainda, foquei mais ainda nisso, porque uma coisa é certa, essa preocupação visual, essa estética, ela também é um código de que a pessoa se cuida, se respeita, que ela tem autoestima, e isso acaba construindo a sua autoconfiança. E essa segurança, essa autoconfiança que a gente passa para as pessoas, independente de cultura, de temperamento, de personalidade, é muito bem-vinda. As pessoas admiram isso. Pessoas autoconfiantes são muito admiradas. Por quê? Porque no fundo, a maioria das pessoas tem problema com isso. Gostaria de ser e está procurando um caminho para ser mais segura, para ser mais autoconfiante. Então, ela gosta de acompanhar, de seguir, de conviver, de estar cercada por essas pessoas. Então, eu acho que a imagem faz muito parte desse primeiro impacto. Ela chega na frente, ela chega antes com os códigos visuais, para depois a pessoa te ouvir. Então, se a imagem for muito fraca, ela tem menos interesse em te ouvir. Então, a gente conquista primeiro por essa comunicação não verbal, que ela é silenciosa, mas que todos os códigos ali estão comunicando uma série de coisas, e na sequência você vai ter muito menos esforço para a pessoa te ouvir, que é o seu verdadeiro conteúdo, o seu patrimônio, né? Que é o que você tem para dizer. Muito bem. E você me deixou uma deixa enorme. Agora aguenta. Agora vai. Existe um tabu ainda na sociedade para as mulheres empoderadas. Essa mulher que você acabou de descrever, empoderada, ambiciosa, que sabe onde quer chegar. E agora, levando essa imagem dessa mulher, como é que faz com o mundo masculino inseguro? Olha lá, né? Porque eu também acho que isso é um mito, um tabu para o mundo masculino que vale a pena. Não é para todo mundo.
o inseguro fica de fora. Se os homens ficam inseguros com uma mulher bonita, que se veste bem, que se apresenta bem, eu acho que empoderada eu já tiraria da equação, porque o empoderada é uma outra coisa, carrega uma série de outras conotações e tal, que pode realmente tirar a feminilidade, assustar um homem, um relacionamento saudável. Acho que a gente tem que tirar um pouco essa palavra. A gente não precisa ser empoderada, a gente precisa ser segura. E o mundo masculino que vale a pena, ao contrário, se você conversar, eles vão dizer o que você valoriza. Ele fala, eu valorizo uma mulher bela que se cuida, eu valorizo uma mulher independente, eu valorizo uma mulher forte, batalhadora. Eu, pelo menos, tenho essa experiência, já escutei isso. E tem pessoas que não, de repente são machistas, tradicionais, inseguros. E aí cabe a você saber já que tipo de relação você está buscando. Se eu entendi bem, você falou desse lado, estava falando já do lado o homem, mas na parte mais afetiva? Na verdade, na parte afetiva. E eu digo, eu deveria ter falado relacionamentos, porque não é só homem, às vezes até amizades, quando você vai atingindo essa maturidade, essa consciência de si próprio, se o outro é inseguro, você acaba assustando. Tem gente que se incomoda, mas aí é feito o quê? Uma seleção natural do seu ambiente. Porque, gente, olha só, ambiente é a coisa mais poderosa que existe para você crescer, é a ambiência, né? Então é o poder dessa influência das pessoas que te cercam, se elas são positivas ou negativas, se elas são ambiciosas. A ambição é uma coisa super positiva e bem-vinda, diferente da ganância da pessoa que quer passar por cima. Então você senta na mesa com pessoas ambiciosas e não gananciosas, você senta na mesa com pessoas gentis, com pessoas generosas. Então essa ambiência, ela forma o seu caráter e ela empurra ou ela simplesmente estanca o seu crescimento. Perfeito. Ela pode ser um freio de mão e ela pode ser o oposto disso, ela pode ser um acelerador. É aquela máxima, na mesa com que você senta, com quem você senta é que vai determinar muito quem você é. E sem falar que o ambiente, ou seja, as pessoas com quem você circula, com quem você aparece, com quem você se relaciona, isso também faz parte da sua marca pessoal. Porque existe uma transferência ali de valores, uma transferência de autoridade. Então eu tô com alguém, nossa, essa pessoa tem um círculo de relacionamento que eu quero me aproximar dela. Olha só, então a gente já tá falando aí de um imã para as relações, as próprias pessoas que a pessoa se relaciona é um imã para você atrair outras pessoas com valores parecidos, com ambições parecidas, e aí cria-se um círculo de muita força. E é interessante isso, porque é bem verdade. E a pessoa que está com problema de insegurança, ela não consegue, ela tem que, porque ela acha que você está ofuscando. E na verdade, todo esse trabalho que você faz, esse desenvolvimento que você coloca aqui, na verdade é o contrário. Em vez de estar ofuscando, você está puxando. Está puxando. Mas tudo depende de como se faz. É claro que eu acho que tem pessoas que ofuscam, elas erram na mão. E aí é que entra a inteligência relacional, que é justamente o que é a inteligência relacional? É você fazer o outro se sentir bem na sua presença. Não é se ofuscar, se diminuir, mas você tem que ter um equilíbrio para você não querer brilhar sozinha. Ao contrário, você gera reciprocidade quando você deixa o outro brilhar, quando você entrega valor primeiro. Então a gente às vezes perde essa perspectiva que é tão óbvia e que é um mecanismo que faz a vida girar, que é reciprocidade. E sem se diminuir, né? Exato. Então você dá primeiro, a pessoa fica recíproca a você, então ela quer devolver. Faz o outro brilhar, a outra pessoa fica recíproca. E se a pessoa estiver insegura e não estiver nesse momento, assim, o próprio ambiente, ele vai expelindo, fazendo uma seleção natural. Se ela for uma pessoa tóxica, piora mais, que faça mais rápido ainda, mas se for só uma pessoa insegura, tá tudo bem, é apenas o momento dela. Ela não dá conta de estar ali com aquelas pessoas que estão mais seguras, tá tudo bem, é o momento dela. Ela vai ter que fazer o processo de desenvolvimento dela, de também chegar à conclusão e, se for o caso, procurar o quê? Uma terapia, um trabalho mais introspectivo, porque ela não tá nem dando conta de se relacionar com pessoas que estão acima dela. É muito interessante. E isso é necessário hoje, e ter essa consciência
dessa necessidade é muito importante. E Carol, só voltando um pouquinho atrás, Caroline Caracas, gente. Carol, porque aqui é uma amizade profunda que começou mesmo com o networking. Com o networking, porque verdade. Você me chamou e tal, se quiser contar até essa história, eu admirava. Eu acho gira. Então, giríssima, tá? Aqui em Portugal. Eu acompanhava a Carol na rede social e eu disse, que trabalho, que mulher de personalidade, que bem se posiciona. E um dia eu falei, eu vou tomar a coragem, vou mandar um alô pra Carol. Não foi, Carol? Eu falei, Carol, vamos tomar um vinho? Não foi? Sim, como estamos aqui. Me convidou com vinho. Convidei. E quando a Carol veio e nós nos conhecemos, eu fiquei completamente surpresa de forma positiva, porque pessoalmente ela é muito mais do que se vê na rede social. Então, se você está nos ouvindo agora e você saiba que tem muito mais coisa aqui que a gente está tentando tirar aqui dessa caixinha para saber e compartilhar com as pessoas. Eu fico muito feliz, isso para mim é uma métrica. Por quê? Porque você me disse naquele dia e muitas pessoas me falam isso, que você conhece uma pessoa na rede social, tem muita vontade de conhecer, porque às vezes ela é simpática, né? Tem ali muita coisa para entregar. E quando você chega pessoalmente, ela é o contrário, não conecta, não é simpática, é meio besta. Tem ali outros traços piores e não melhores. E qual é a ideia? A ideia é que vá melhorando à medida que você vai tendo proximidade. Então ali tem um certo distanciamento, você não consegue enxergar todas as nuances, é um público frio. Depois você vira um público morno, que seria equivalente aí, uma relação social, um network. Depois um público quente, que é o caso meu e da Rosângela hoje. Temos uma amizade, eu conto todos os meus segredos pra ela, porque ela sabe tudo. Tá, vocês não tentem saber tudo, tá? Vocês não vão saber, mas ela sabe. É verdade. Uma das poucas pessoas. Obrigada. Então já virou ali de um público frio. Você literalmente fez a jornada de um público frio para um público quente na minha vida. Mega quente. E é importante dizer que é possível sim, se você tiver abertura para essa questão do networking, das relações, transformar numa amizade assim extremamente profunda, verdadeira, ganha-ganha para todo mundo. Olha que incrível isso, porque isso impacta na sua felicidade. Total. Essas amizades. Mas conta muito, voltando só atrás do gancho do que você falou anteriormente, a originalidade. Porque imagina que você era um personagem que não era você. Isso que você falou. Aqui a máscara cai. Aí caía, na hora do encontro, quem é a pessoa? Aquela pessoa... A pessoa se entrega. Se ela tentar construir um personagem no online, é isso que é interessante também. O personal brand, ele não é só no online. Tem muita gente confundindo isso. Eu quero criar um perfil, uma estratégia de conteúdo, uma persona. E aí, o que acontece? Esquece que tem que ser alinhado no online e no offline. Você tem que ser a mesma pessoa. Claro que no online é um palco... É como se fosse um palco, então tem ali digamos assim, uma escala a mais, um pontinho a mais na escala que a gente está ali atuando, fazendo um conteúdo, um vídeo legal. Mas você tem que ter a sensação de que a pessoa é melhor ainda no offline. Isso é uma métrica de autenticidade, de originalidade. E que você domina muito bem, querida. Eu acho que... E é isso que as pessoas... Eu acho, não acho nada. Eu tenho certeza. E que não é dom só. Claro que tem a ver com caráter, integridade, com autoconhecimento, mas também as pessoas precisam parar de achar, não é pra mim, é dom, é talento. Não, são comportamentos e habilidades treináveis. Eu melhorei muito porque eu aprendi, eu estudei, me aprofundei nessas coisas todas, precisei. Quando eu saí do corporativo, eu tinha que criar uma marca pessoal fora para construir o meu nome e a minha empresa no mercado de educação, né? Então, o que eu queria? Eu queria mentorar, eu queria dar aula, eu queria fazer cursos online, eu queria dar palestras. Então, a marca pessoal, o produto era eu. Então, eu precisava criar uma marca. E estudo para isso, claro. Então, precisei de estudo e treinei muitas coisas que eu fui aprendendo e incorporei, mas no início era um comportamento que eu estava treinando, era uma habilidade que eu estava treinando. Então, parem com isso de que, eu nasci para isso, não nasci. Mesma coisa o carisma, me perguntam. Mas carisma não é ou tem ou não tem? Claro que você pode não ser a pessoa mais carismática do mundo, mas você pode sair de
numa escala de 0 a 100, se você é lá 50, você pode virar 80, 70. Talvez você não seja carismática 110, porque tem características pessoais que interferem, mas é um comportamento treinável. Tanto é que tem muita ciência explicando carisma. Muito bem, olha, isso é uma aula. Eu sei que você teve que equilibrar tudo isso para ouvir, para aprender, para chegar até as pessoas. E é claro que a gente tem que perguntar, o que te motivou mesmo a mudar de país e vir para Portugal? Bom, no meu caso, assim, foi muito simples. Eu já estava trabalhando online. Foi quando eu fiz a minha transição de carreira do corporativo pro digital, porque eu queria liberdade. Liberdade é um dos meus top valores e a importância do autoconhecimento, você conhecer bem o seu ranking de valores. Então eu já estava buscando experiências assim com liberdade geográfica. E eu podia, porque eu comecei esse trabalho lá atrás, né? O futuro a gente começa hoje. Então, se você tem esse autoconhecimento, essa visão para sua vida, que você quer, que você é uma pessoa curiosa, quer ter uma experiência internacional, quer levar os filhos, porque isso aumenta muito o repertório dos seus filhos, isso eu pensava muito, esse mix cultural que a Europa traz. Então eu queria ter essa experiência internacional e aí eu podia, porque eu já estava trabalhando online quando eu fiz a transição, logo onde tudo era mato no início do mundo digital, dos produtos digitais, lá em 2014. Então eu vim 5 anos depois, que eu já estava com uma estrutura consolidada, poderia trabalhar online, poderia então agora priorizar o quê? O que eu queria para minha família, o que eu queria para o lado pessoal, que era a experiência internacional. Então para mim foi isso. E vim com tudo organizado. Eu sempre digo, não dá para fazer uma aventura. Tem gente que faz dar certo, tem gente que faz dar muito errado. Se você não tiver planejamento financeiro. Sofre muito. Porque aí depois o que aconteceu comigo? 1 ano depois, literalmente, veio a pandemia, bagunçou a parte financeira, claro, porque o euro bateu lá em cima. Eu trabalhava para o Brasil ainda, minha renda era muito do Brasil, mas eu tinha estrutura e planejamento para me aguentar nesse período. Então tem muita gente que não conseguiu e voltou. Então o que eu digo tem que ter um planejamento, não pode acreditar só o que você está vendo no YouTube, no Instagram, tem que conversar com alguém que está aqui, fazer tudo da forma mais legal. Eu vim com meu visto legal, tudo certinho, né? Providenciei lá no Brasil. Então, principalmente se você tem família. Eu tinha 2 filhas, estava casada, então não poderia me aventurar em colocar elas numa situação difícil, porque elas tinham estabilidade no Brasil, claro, emocional. Então, prioridade eram pré-adolescentes ainda. Você equilibra e você acabou equilibrando, e é necessário a parte visionária, porque você se preparou, isso, a audácia, porque você mudou, mas com racionalidade no fato de estar organizado. Porque a consultoria, gente, nesse ponto é muito importante. Eu não sei viver sem a racionalidade. Assim. Não, e é interessante. Tem até aquela frase que diz assim: cérebro e coração juntos, cérebro e coração juntos. Então eu acho que principalmente assim, nós mulheres temos uma dádiva, né, que eu acho que é um dom divino da intuição. Então a gente não pode jogar isso fora, a gente não pode ser só racional ao extremo, mental ao extremo. Eu já fui muito mental. Corporativo treina até muita gente para isso, né? Depois que eu fui para a internet e que eu fui construir minha própria carreira, eu tive que muitas vezes usar a minha intuição. Então a minha intuição estava lá, que eu queria fazer esse movimento. E aí eu parti para a racionalidade de me programar, de começar a me planejar, me programar para isso. Mas a vontade de vir foi muito emocional. Muito intuitiva. Primeiro. Então, fica a dica, né? Para quem está ouvindo, eu tô falando, ó, pessoal, quem está nos ouvindo agora, assistindo, volta, tá? Você pode ouvir várias vezes que você vai tirar dicas e estratégias fundamentais para mudar cérebro e coração. Cérebro e coração, já registrei aqui. E hoje em dia, depois da pandemia, muita coisa ficou mais difícil, até em termos das políticas de imigração, né? Mais dificuldade de conseguir vistos e etc, que para mim na época estava bom, ali em 2019 foi uma transição. Estava mais fácil. Então, coisas ficaram mais difíceis, mas muitas coisas ficaram mais fáceis, em termos de carreira. Hoje, é normal, né, no pós-Covid,
você ter uma carreira de trabalho híbrido, de trabalho online, de você estar morando aqui trabalhando para o Brasil, de você estar morando aqui trabalhando para o resto da Europa. Realmente. Você pode ir no LinkedIn procurar um trabalho, tentar ser um profissional que vem de fora, que o brasileiro é muito valorizado em várias áreas, e Portugal é receptivo a isso. Eles precisam também da nossa mão de obra, tem muitas oportunidades aqui, as pessoas recebem bem sim, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? Na mesma caixa de dizer, tem xenofobia. Gente, como em todo lugar, você vai ter essas situações. No Brasil também tem. Mas eu acredito muito que a nossa energia é muito importante, porque energia é isso, é magnetismo. Então, se você tem uma energia positiva e que vem com essa intenção clara de quero conhecer pessoas do bem, quero fazer amigos, acho os portugueses incríveis, eles me ensinam um monte de coisa. Os portugueses me ensinam um monte de coisa sobre amizade genuína, ainda que você demore a entrar na vida deles, mas quando você entra, tá feito. Eles fazem tudo. São pessoas muito cultas, têm uma educação muito boa, são pessoas humanas. Tem apenas uma linguagem diferente, às vezes, que a gente acha, né? É cultural, tem a uma questão, história a forma por de trás. se expressar, não pode levar para o lado pessoal. E tem gente boa e tem gente ruim, como em todo lugar, lado. no Brasil também. Todo lado. Eu acho engraçado, tem uma pessoa muito íntima que diz sempre assim, como é? Vocês às vezes comentam da migração. E como é que é a migração da Bolívia para o Brasil, do Paraguai para o Brasil, do Equador para o Brasil? Como é que vocês encaram isso? Nem vamos longe. A migração do Nordeste para São Paulo. Ou mesmo, Pois então, é. que existe então, quer dizer... bem lembrado. Muito bem lembrado, que o Brasil é um continente. Isso. Há culturas completamente diferenciadas. Eu morei no Sul, morei no Norte, então realmente é isso, é respeitar a cultura, porque é diferente, ponto. Mas, falando em coisas diferentes, nós aqui já provamos champanhe, vamos provar um pouquinho de champanhe, provar, tá Carol? maravilhoso. Nossa. Carol, a gente, como você ama champanhe, como você disse que champanhe é elegante, então eu gostaria de falar só mais um pouquinho dessa bebida fantástica. Nós trouxemos aqui uma Brut é uma das champanhes assim intensas, ela tá clássica, verdadeira, no ponto. E champanhe, eu gosto de deixar as pessoas saberem pequenas dicas. Além de ser elegante, chique, ela tem toda uma história. E aqui eu falo que o champanhe já naquela época conseguiu desenvolver um branding fantástico. Porque tinha que ser champanhe. Não podia ser um espumante de outro lugar. Se não fosse champanhe, é champanhe. Uma observação, não, o brand é tão forte que virou sinônimo da categoria. As pessoas chamam de champanhe o que não é champanhe. Então, realmente, entre as bebidas é um branding assim que não tem igual, porque champanhe só seria da região do champanhe, mas não vira tudo, né? Saiu da linha, não é mais champanhe. E é interessante e depois que a gente aprende, adquire o conhecimento dessa história da champanhe, que é fantástica, é próximo a Paris, para quem não sabe, se puderem visitar, é espetáculo. E quando você aprende, quando a pessoa fala champanhe para o que não é champanhe, te dá um... Ai, por que tá falando que é champanhe não é champanhe? O que é isso, né? Mas isso é uma elite cultural que sabe, né? E outra coisa, uma dica para as pessoas que eu gosto sempre, nós estamos tomando champanhe com a Carol na flute. Tchim, tchim, Carol. De novo. Né? Mas as pessoas profissionais gostam muito de já tomar num copo mais, com a boca mais larga, porque para poder expandir mais todo o cheiro, o aroma, o gosto da champanhe. Não, depois que a gente conhece coisas boas, se apaixona, realmente, pronto, a gente não consegue voltar mais dessas coisas boas, né? E é um ritual, né, de socialização. O legal do vinho, que não é só o sabor, é entender de vinho, não, é gregário. É verdade. É incrível, né? E deixa a gente solto, conecta, né? Conecta a gente. Tem a frase que você usa, que é a rede social mais antiga do mundo. E é. Totalmente, eu adoro essa frase. Imagina em torno de quantas mesas com vinho as pessoas decidiram futuro de nações, decidiram casamentos, decidiram vários tipos de decisões estratégicas para a humanidade, como? Na mesa com um bom vinho. Porque o vinho conecta mesmo, né? E é isso que nós estamos aqui. Carol, nós vamos passar agora a provar uma coisa
que eu já sei que você adora. Eu não vou dizer que é surpresa, porque eu sei que ela gosta. Já comprei mas muito. Já adora esse vinho. Nós vamos provar então. Esse vinho é um vinho da região dos Graves de Bordeaux, do Château Piron, e é um Cabernet Sauvignon e Merlot. A palavra Merlot, ela vem do merle, daquele pássaro negro. Ele se alimentava das uvas, né, dessas castas, e por isso eles batizaram o Merlot do nome desse pássaro que tem na França, que em Portugal é o melgo, para quem não sabe. Então esse vinho é das terras de Charles Montesquieu, do Espírito das Leis, e é um vinho frutado, delicioso. E eu tô falando aqui porque eu sei que ela gosta, mas vamos provar, que eu espero que você diga o que acha, né? Isso vamos aqui lá. é uma aula. Não é só o que eu tô falando. Isso aqui é aula. Do pássaro eu não tinha a menor ideia disso. Você nunca tinha me contado. E o Sauvignon, a palavra Sauvignon é selvagem, que é uma casta muito resistente. Tanto que a Cabernet Sauvignon e a Sauvignon Blanc, ela se adaptou em várias regiões do mundo. Nossa, olha essa carinha dela. Eu amo esse. Olha, pra quem tá só ouvindo e não tá vendo, se vocês virem a cara do prazer, vocês têm... Château Piron. O pessoal pergunta às vezes também por que a gente balança a taça. Se isso é só charme. Não, não é só charme. Então vamos balançar. Então vamos lá. Nós fazemos isso para que o vinho, principalmente quando ele é encorpado, ele solte mais os seus aromas e você possa... Nossa, ele é muito sentir aromático. melhor. Delicioso, não é? Ai, eu adoro. Eu falo, eu sou suspeita, porque eu gosto de vinho. E por isso que eu convido com vinho. Não tem outra opção, né? Convida gente que aprecia, né? Carol, se hoje fosse para... Eu gosto de falar de 2 tipos de brindes. Tem um brinde para aquela pessoa que você... Para quem você não brindaria. Para quem pessoa ou para alguma coisa que você não brindaria. É sério? É sério. É Você sério. quer que eu fale? Não, vai ficar muito datado, né? Porque tem uma pessoa hoje no mundo que eu não brindaria. Não precisa falar o nome. Se você não quiser, não fala. Como eu não gosto de falar de política, Então... nem de religião, nem de futebol, porque né, parece às vezes desrespeito. As pessoas não sabem separar, né? A pessoa que eu sou das coisas que eu defendo, eu acredito. Então, assim, às vezes, só porque você não concorda com alguma opção daquela pessoa, seja na religião, na política ou até no futebol, você passa a enxergar tudo de ruim naquela pessoa. Como é possível isso? Parece que a mente fecha, não é? A mente fecha. Então, tem certos assuntos que eu acho que eles são tão limitantes do ponto de vista de entender o valor de uma pessoa, o legado de uma pessoa, que eu falo para os meus clientes, olha, se você quiser abordar, você aborda. Mas me irrita o fato de limitar o valor daquela pessoa, porque a pessoa não consegue separar. E tanto que você, às vezes, nem emite a sua opinião sobre determinadas coisas, porque você pensa, você fica tão taxado pelaquela opinião, então é horrível. Não, é e as pessoas cobram. Que você não vai se posicionar sobre isso, sobre aquilo outro, e você não é obrigada. Você não é obrigada. Você pode, é aquilo que eu falei, a autenticidade não é falar tudo que dá na sua telha. Então eu posso ter as minhas preferências políticas e tal, mas eu posso optar e tenho todo o direito de não fazer disso um tema de posicionamento na minha rede social. Sabe por quê? Porque eu quero paz na minha vida. E aquele inferninho que as pessoas vão fazer vai me trazer problema de saúde mental, vai me desestabilizar, vai me intoxicar, aqueles comentários. Então você escolhe não falar. Eu escolho não falar porque eu não quero ser intoxicada. A vida já é tão difícil para tantos desafios que a gente tem com os nossos entes queridos, né? Alguém que tem uma doença, uma filha que está com problema, uma questão de relacionamento afetivo. Por que eu vou deixar aquela coisa tóxica entrar? Então eu sou muito convicta e podem me cobrar à vontade. Tem coisas que eu quero verbalizar, tem coisas que eu não quero verbalizar. Então você não precisa nem fazer o brinde que a gente já entendeu. Tá claro que tem pessoas eu não brindaria, né? Pra quem você não brindaria. Tem muita gente que eu não brindaria. Muita gente que você não brindaria. A vida é uma dualidade. Então, para você ter as suas preferências, os seus likes, você tem os seus dislikes. Porque tudo é dual, né? Então, como eu gosto de falar mais das coisas positivas, sempre... Deixa isso pra lá, Isso então. não é ser poliana, é porque realmente eu escolho ter uma energia mais positiva,
Então eu prefiro pensar nas coisas que eu brindaria. Olha, cara, hoje a internet acabou, não temos mais internet, não temos mais rede social, não tem mais como trabalhar no digital. O que é que você faria? O que você escolheria como trabalho? Como profissão, como... Sem internet? Não tem internet, acabou. Você sabe que eu amo acessórios, né? Acessórios. Já tive um e-commerce de acessórios. E eu acho assim, existem os ícones de uma marca pessoal. E eles têm que ser sinceros, assim, não é só porque eu quero me enfeitar. Não, isso é uma coisa que eu gosto a vida inteira, tem uma ampla coleção de acessórios. Quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, como você tá maravilhosa. Olha o poder na sua imagem que esse acessório traz. Esse vermelho com esse rosa pink é ousado, tem audácia nesse look. Então eu acho que eu ia vender acessório de porta em porta. Estamos muitas Acho clientes que eu ia aqui. virar sacoleira do acessório tranquilamente. Sem problema fazer algum. uma curadoria e comprar nos fornecedores, levar na casa das minhas amigas, aproveitar esse networking todo que eu gosto de construir, de eu ter uma rede de pessoas que eu amo e muitas, 99% mulheres, né? Não, e você fala eu acho que eu ia vender pra essa mulherada toda. Isso é só uma curiosidade, né? Isso é minha curiosidade. Você falou nesse título, eu trabalhei 20 anos dirigindo grupos de... eu era diretora e promotora de venda direta. E era justamente isso. Era levar, não era acessórios, mas era produtos cosméticos. Então era levar beleza. E olha, isso muda a vida, eu falo. Muda casamento, muda a vida, tudo. muda a autoestima. Muda tudo. Tira a pessoa, às vezes, de uma depressão. Total. Porque ela saía de casa, ela aprendia umas coisas interessantes e diferentes. Agora, tá bom, como você é positiva, vamos lá. Agora, a quem você brindaria e com gosto, com alegria, qual é a pessoa nesse mundo que você levantava um brinde agora, por admirar e por achar que é fundamental? Algumas. Muitas, mas a primeira pessoa, eu vou ser bem visceral nessa resposta, assim, né? O que veio coração, direto daqui, assim, foi a minha mãe. Então vamos lá? Vamos lá, mamãe. Como é o nome da mamãe? Fátima, que você conhece. Conheço. Fátima, esse é pra você. Pra você. Pra você, Fátima. Não quer dizer que não tenha brindes para todo o resto da família. Fátima é incrível. Mas é que a minha mãe é uma referência mesmo, muito, muito forte. De tudo que eu acho que eu alcancei, porque ela sempre me deu muita segurança de que ela estaria ali. E ela fala que ela não tem a minha coragem, que ela não é corajosa como eu, mas ela sempre me disse assim, você é muito corajosa, você muda, você tá sempre em transição, né? Então a transição da carreira marcou ela, a transição de cidade, a transição de país depois, porque eu saí de 20 anos morando no Rio e voltei para São Luís, que é a minha cidade natal. E ela falou, você vai fazer isso mesmo? Então teve a transição de cidade, teve a transição de carreira, teve a transição de país depois. Então ela fala que ela pensa em mim como uma pessoa que é muito corajosa, que não tem medo de se reinventar. E ela fala, eu não tenho essa coragem. Eu falei, mãe, mas você é uma inspiração de coragem, porque pode até não ter a coragem dela fazer para ela própria, mas ela é uma inspiração de força. E como é que você faz essas coisas se você não tem uma inspiração de força na sua família, no seu universo? É o universo. Ela é um porto seguro, assim. E você ela sai apoia, e volta. Ela fala, eu tô aqui. Ela liga, ela quer saber. Ela se interessa na vida dos filhos, dos netos, da família toda, do ex-marido, das irmãs. Eu acho assim, ela é um símbolo de altruísmo e isso está cada vez mais raro. Muito bem. Eu vou chegar aqui, já tô chegando da última pergunta, né? Carol, hoje você, Caroline Caracas, estrategista, mulher desenvolvida, corajosa, como você disse, é mesmo. Para você hoje, o que é mais importante? Hoje, no estágio atual... Da tua vida, no momento. É equilibrar minha área profissional com a minha área pessoal. Eu estou num momento em que as minhas filhas estão praticamente criadas, estão as duas na faculdade, então já estão tendo ali os voos próprios delas. Daqui a pouco elas vão ter as próprias famílias. Eu tenho 50 anos. Eu passei por uma separação, então é muito prioritário eu me reinventar também na minha área pessoal, porque eu fiquei muito focada na área profissional nos últimos anos. Tem que ter então esse aqui, eu acho que a prioridade é equilibrar. Eu ainda tenho alguns bons anos aí
na vida de trabalho. Eu sou uma executora muito forte, tenho muita coisa para realizar, tenho muitos sonhos, muitas ambições. Sempre vou ser uma mulher independente, mas eu acho que a área afetiva, pessoal, emocional, espiritual, tudo tem que estar equilibrado. É a prioridade que eu nunca dei tanto. Eu aprendi. Amizade é uma super prioridade. Também acho, concordo. E tenho tido bons frutos, assim, porque tudo que você foca expande. Nada é aleatório. Então eu foquei muito nas amizades. E isso sustenta muito a vida de um imigrante, por exemplo. Eu moro aqui, mas eu não sinto solidão. Que planta colhe, é fato. Por causa dos amigos. Sinto muita falta da família, mas eu fiz amizades intencionalmente para não suprem a lacuna. Solidão. E agora a última, não falamos mais, vamos lá. Conselho claro que você... Falamos o que você quiser. Até os segredos. Até os segredos. Que eu só te conto. Conselho que você daria a uma pessoa como você que teve coragem, ou alguém que está querendo, exercitando essa coragem de mudar. Eu falo, mudar a vida pessoal, fazer uma transição de carreira, ou mesmo até mudar de país, vir a Portugal. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que quer mudar de vida? Em várias áreas. Eu vou tentar dar um conselho não clichê, mas que acaba sendo clichê, que é preparação, não é sorte. Né? E tem aquela frase que diz assim, sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Oportunidade e preparação se encontram. Então, o que você vai um dia talvez achar que foi uma sorte, é porque quando a oportunidade apareceu, você já vinha se preparando há muito tempo. Então, eu acho que é preparação. Então, poderia até dizer assim, determinação, nunca desista, resiliência, coisas mais clichês, mas eu vou optar por esse lado racional, preparação. Concordo plenamente. Às vezes nós ouvimos, eu gosto muito de palestras motivacionais, eu acredito que esse pensar positivo ajuda muito, mas pensar positivo sem estratégia não vai a lugar nenhum. Não é possível. Tem que ter estratégia para tudo. Carol, que delícia! Vinho, champanhe, delícias aqui, conversa boa. Ainda tem estudo aqui pra gente tomar, né? Ter esse momento com você foi muito agradável. Eu agradeço imenso, minha amiga, por linda poder compartilhar. Hoje. Você sempre. Eu falei, nossa senhora, que maravilhoso esse pink com esse colar. Mas vocês imaginam, eu vou falar com uma estrategista de imagem pessoal. Eu fiquei pensando, o que é que eu coloco, gente? Branding pessoal. O que eu faço? Imagem pessoal só é um pilar da marca pessoal. Tem gente melhor do que eu. Muito. Não, você é ótima, querida. Mas eu sei reconhecer muito obrigada pelo impacto visual e você tá ali. Obrigada. Então, querida, agradeço imensamente. Espero que as pessoas possam assim, receber toda essa informação. Que elas se inspirem, que era o seu objetivo, né? Isso mesmo. Era inspirar as pessoas. Viva a Carol! Viva a vida! A nós. Viva você!